A gente sabe muito bem que existe uma diferença muito grande entre vender para uma pessoa física e vender para uma empresa. Geralmente são produtos diferentes, preços totalmente diferentes, negociações totalmente diferentes. A gente sabe que é diferente, mas a gente sabe como vender para grandes empresas, como vender para outras empresas. É sobre isso que eu quero falar com você aqui hoje. Se você trabalha com vendas, você provavelmente ou trabalha vendendo para outras pessoas ou para outras empresas. E eu vejo muito conteúdo na internet falando sobre como vender para outras pessoas, gatilhos mentais, como você chama a atenção das pessoas, que tipo de anúncio você faz. E qual é o problema da gente ter poucos assuntos relacionados ao B2B? A galera que trabalha vendendo para outras empresas, geralmente eles acabam se baseando em conteúdos que não são para eles. São conteúdos para quem vende para pessoa física. Tem muita coisa que, ok, você até consegue juntar e aplicar nos dois, mas a grande maioria você não vai conseguir juntar e aplicar, porque é uma negociação, é uma venda completamente diferente. Geralmente, quando a gente está vendendo para pessoa física, a gente fala muito mais sobre emoção, sobre a venda de desejo. A venda da pessoa jurídica ou a venda para empresas, ela é muito mais sobre você diminuir o limiar do risco da pessoa, você mostrar que o risco dela está diminuindo bastante. Então, ela pode tomar aquela decisão sem medo das consequências que isso vai trazer. Quando a gente vende para empresas, eles estão muito mais preocupados com as consequências daquela compra do que com os benefícios daquela compra. Vou dar um exemplo aqui para vocês. Se você, pessoa física, está querendo comprar um computador, provavelmente você vai pensar muito em quais são os benefícios, em como você vai usar o seu computador no seu dia a dia. E se você comprar um computador que de tudo não era exatamente o que você imaginava, por mais que você fique muito chateado com isso, não vai ser o fim do mundo, beleza, você tomou uma decisão ruim, mas foi uma decisão sua para você, vamos viver com essa consequência. Agora, se você é o responsável técnico de uma empresa e você tem que comprar computadores para a empresa inteira, você vai ficar muito mais preocupado se os computadores vão realmente funcionar, se eles vão atender todas as necessidades que precisa, se vai ser no preço certo, se a pessoa vai te dar um certo nível de garantia. Você tem muito medo das consequências em relação ao risco de comprar um computador. Porque se você fizer uma compra errada, não é que você vai ficar chateado porque você fez uma escolha errada. Se você fez uma compra errada dentro de uma empresa, tem grandes chances de você ser demitido, ou de você tomar um esporro, ou de você perder uma promoção. Então, os riscos de uma escolha errada são muito maiores para uma empresa do que para uma pessoa física. E é por isso que no vídeo de hoje eu quero falar para você que vende para outras empresas. Eu quero falar das dicas que eu aprendi de como vender para outras empresas. E se você não me conhece, muito prazer, eu sou a Sofia. Aqui nesse canal eu falo sobre técnicas que me ajudaram a vender mais e alguns livros que eu li e como eu apliquei eles no meu dia a dia do trabalho. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, eu já te convido para me seguir aqui que eu tô fazendo vídeos toda semana. Ou tentando fazer vídeos toda semana. E antes de eu começar a falar quais são as técnicas, eu acho muito importante alinhar duas coisas. Primeiro, eu já trabalhei muito com vendas para outras empresas e eu já consegui retorno de 20 vezes o investimento. E tudo isso usando as técnicas dos livros que eu vou te passar aqui. Segundo, tudo que eu vou falar são técnicas de livros, então são técnicas que foram validadas não só por mim, mas pelos autores dos livros. Então, todos os livros que eu uso são de autores renomados, pessoas que passaram a vida aprendendo e ensinando técnicas de vendas. Então, eu queria que você desse uma chance para o que eu vou falar aqui e tentasse ajustar para aplicar no seu dia a dia. E se você aplicar, coloca aqui nos comentários, porque eu estou muito ansiosa para ver o resultado de vocês. A primeira dica é uma das mais importantes, é estudar bem a empresa que você vai conversar. Isso aí já é a primeira grande diferença de quando a gente fala de pessoa física e quando a gente fala de empresas. Quando a gente está falando de pessoa física, é muito difícil você conseguir estudar o seu cliente, porque geralmente você trabalha com vários clientes, muita gente passando o tempo todo e você não sabe a individualidade de cada um. Mas quando você fala com empresas, geralmente você vai vender de forma muito mais individual. Você tem poucas empresas para quem você vai vender. Então você trabalha muito bem elas. E isso é muito importante quando você vai chegar para fazer uma proposta, chegar para fazer uma oferta para a empresa, você estudar ela previamente. Porque é horroroso você chegar numa empresa perguntando 1 milhão de coisas óbvias. Coisas que, às vezes, se você tivesse feito meia pesquisa no Google, você poderia responder para você mesmo. Então, a dica é, antes de começar a fazer qualquer venda, qualquer contato, qualquer negociação com a empresa, estuda ela antes. Estuda o mercado, estuda as dificuldades, estuda as dores dessa pessoa, as dores que essa empresa pode ter, entende o mercado dela e aí sim você vai conseguir conversar de uma forma muito mais personalizada.
As pessoas hoje estão cansadas de gente que não sabe nada sobre elas e está querendo empurrar alguma coisa para elas sem nem saber o que elas verdadeiramente precisam. Então, quando você se mostra uma pessoa interessada, quando você mostra que você já fez um mínimo dever de casa e já estudou sobre a empresa, já deu uma olhada, sabe as dores dela, sabe o que ela precisa e sabe como o que você está oferecendo se encaixa com o que ela precisa, cara, já foi 50% do caminho que você andou aqui. Segundo, que aí também encaixa um pouquinho no primeiro, é saber fazer uma boa abertura. Isso aqui também é um grande problema que eu vejo boa parte dos vendedores. Eu tenho uma empresa e a galera às vezes vem tentando me vender alguma coisa. Chegar em você sem saber como você vai fazer uma abertura de venda. O que é essa abertura de venda? É como você vai começar a vender para a pessoa, como você vai fazer aquele quebra-gelo inicial. E muitas vezes é muito comum o vendedor querer começar a falar sobre a empresa dele, sobre ele, ou fazer muitas perguntas abertas. Eu já tive vezes de pessoas me perguntarem 3, 4 vezes a mesma coisa numa cold call. Então, não é interessante. O cliente, quando ele está recebendo essas perguntas, que são perguntas que ele sabe que se você tivesse procurado e se esforçado, você saberia responder, ele já começa sem querer te ouvir, porque ele sabe que você não teve o mínimo de esforço para falar com ele. Então, a forma como você faz a abertura da venda, a forma como você faz o contato inicial é mega importante. O que eu aconselho para vocês? Primeiro, a gente estuda o cliente. Segundo, quando a gente for falar com o cliente, é legal a gente começar, às vezes, saindo desse ambiente de eu e você. Não falar nada relacionado especificamente a ele, não falar nada relacionado especificamente a mim. O ideal é sempre você achar um ponto em comum que esteja fora de vocês dois. Então, falar da empresa, falar do mercado, falar de alguma inovação, falar de alguma coisa que tire o foco de vocês dois e que vocês dois juntos olhem para alguma coisa externa. Eu sei que não é simples assim, mas a minha dica aqui é que você já deixe pré-anotado, da mesma forma que você vai estudar seu cliente, você já deixe pré-anotado alguns tipos de assunto que você já pode começar abordando ele. Que isso vai ajudar muito esse início da conversa fluir. E se o início da conversa fluir, o resto vai muito mais fácil. Terceiro, você tem que guiar a conversa, mas você tem que guiar por meio de perguntas. Ninguém gosta daquele vendedor que passa horas falando. As pessoas não gostam de ouvir, as pessoas gostam de falar. E elas gostam muito mais de falar sobre os problemas que elas têm. Então é muito importante você entender quais perguntas você tem que fazer e como você vai guiar o seu cliente por meio de perguntas. O ideal é que toda venda, o seu cliente fale mais do que você esteja falando. Mas você tem que fazer com que ele fale o que você quer ouvir. Então, você tem que planejar muito bem quais são as perguntas certas a serem feitas para você garantir que ele vai ser guiado para um caminho onde a conclusão óbvia é que ele precisa do seu produto. Quarto, e esse aqui é muito importante porque pouca gente faz, já chega pronto para uma negociação. Aí você vai falar, todo mundo chega pronto para uma negociação. Não chega. Qual é a questão? Quando você vai fazer uma negociação, você não pode só simplesmente chegar e falar assim, eu quero comprar uma casa por R$500.000, ponto. Isso não é chegar pronto para uma negociação. Você chegar pronto para uma negociação é você saber que você quer comprar uma casa por R$500.000, mas que dependendo da casa você pode chegar até 700, 750 mil, que se dependendo da forma de pagamento você consegue abrir um pouquinho mais de comprar por um preço mais alto, ou dependendo da forma de pagamento você não passa de 600 mil, que se o cara falar que ele só vai vender a casa por 800 mil, você mete seu pé e vai embora, porque você tem mais 3 opções de casa ali para comprar. Então, se preparar para uma negociação é você verdadeiramente entender o seu máximo e o seu mínimo, o que você aceita dentro da negociação, qual é o seu plano B dentro de uma negociação. Isso é muito importante, porque às vezes a pessoa chega para vender, faz uma proposta, o possível cliente quer negociar ali, e aí a pessoa não está preparada para o que ela pode abrir mão, como ela vai abrir mão das coisas, e aí isso acaba prejudicando muito a negociação dela. E ela pode sair prejudicada, ela pode sair oferecendo menos por um preço menor, ou dando mais condições do que ela gostaria. Então, se preparar para a negociação, principalmente quando a gente fala de vendas com empresas, que geralmente acontece uma negociação, é super importante. E por fim, mas não menos importante de forma alguma, aprende a quebrar objeções. Vai ter objeção, principalmente quando a gente fala de vender para empresas. Quando você está vendendo, é muito comum que o seu produto não seja perfeito, não seja completamente pronto, não seja de ponta a ponta. Porque geralmente a gente está vendendo coisas um pouco mais complexas.
Então é difícil a gente ter um produto perfeito que vai se encaixar exatamente com todas as necessidades do cliente. Então ele vai fazer objeção enquanto ele conversa com você. Ele vai te dar objeções para o seu produto e você tem que estar pronto para quebrar elas. Existe uma regra muito clara de como quebrar objeções, que é do livro Segredos do Lobo. Se vocês quiserem, eu posso fazer um vídeo sobre isso. Comenta aqui embaixo se você quer um vídeo sobre como quebrar objeções, porque é fenomenal. Mas, de via de regra, assim como você tem que estudar a empresa, assim como você tem que aprender a fazer uma abertura, assim como você tem que entender como você vai chegar para fazer uma negociação, é muito importante também você já chegar pronto para fazer quebra de objeção. A dica que eu tenho aqui é que, geralmente, quando você vai fazer uma negociação com uma nova empresa, você tem que estudar tudo do zero, mas tem muita coisa que você consegue aproveitar. A quebra de objeção você consegue aproveitar, as negociações você consegue aproveitar. Então, nesse início, talvez você vai ter muito trabalho, porque você vai ter que fazer tudo do zero. Mas depois que você fizer pela primeira vez, o resto vai fluir de uma forma muito tranquila e muito boa. E se você gostou dessas dicas, eu te convido a conhecer a comunidade. A comunidade é uma plataforma onde toda semana eu posto uma aula e eu falo sobre o livro que eu li e como eu apliquei ele no dia a dia do meu trabalho. Para você ter uma noção, para esse vídeo, eu usei alguns livros. Por exemplo, Negocie Qualquer Coisa com Qualquer Pessoa, Os Segredos do Lobo, Spin Selling. E todos eles foram livros que eu já tenho aula sobre ele lá na comunidade. Então, se você gostou do assunto desse vídeo, se você quiser se aprimorar um pouquinho mais no assunto desse vídeo, todas as aulas estão lá na comunidade. Eu vou deixar o link aqui embaixo, caso você queira assinar. No link aqui embaixo tem 15 dias grátis, então você pode testar, ver as aulas e ver se faz sentido para você a comunidade. Vou deixar aqui embaixo também minhas redes sociais. Eu, todo dia no meu Instagram, posto sobre o que eu tô lendo, os aprendizados que eu tive, posto um pouquinho da minha rotina. Então, se você gosta de aprendizado contínuo, eu te convido para conhecer e me seguir lá no Instagram também. Comenta aqui embaixo o que você achou, se faz sentido para você, se você trabalha com vendas para empresa ou se você é do tipo que trabalha mais com vendas para cliente final. Curte e compartilha esse vídeo, se inscreve no canal, porque toda semana eu vou fazer um vídeo novo. E é isso, gente. Não se esqueçam que não existe solução única.